Sabe aquela sensação, a pessoa economiza, compra aquele celular dos sonhos, sabe? Chega em casa, abre a caixa e... nada. Ele não liga. A bateria não carrega. A frustração é imediata. E a primeira coisa que vem na cabeça é: e agora? Eu tenho algum direito aqui? Essa pergunta, que parece tão simples, é na verdade só a ponta de um iceberg gigantesco sobre de onde vêm as regras que organizam a nossa vida. E é nesse iceberg que a gente vai mergulhar hoje. Nossa missão é desvendar o que é o tal do direito positivo. Basicamente, entender essa lei oficial do Estado que, no fim das contas, dá pra gente o poder de ir lá na loja e exigir a troca daquele celular. Para guiar nossa conversa, a gente está com um material acadêmico bem completo que explora justamente esses alicerces do mundo jurídico. Exato. E a ideia aqui é transformar esse material, que às vezes é um pouco denso, numa conversa bem fluida, né? A gente vai começar entendendo a diferença básica entre essa lei oficial, o direito positivo, e uma outra ideia mais filosófica, que é o direito natural. Depois, vamos investigar o que faz uma regra ser uma regra de verdade, com força de lei. Na sequência, a gente descomplica dois termos que vivem andando juntos: direito objetivo e subjetivo. E a gente fecha com uma ideia fascinante de um jurista brasileiro, o Miguel Reale, que muda totalmente o jeito de enxergar o que uma lei significa. Perfeito. Então vamos lá. O ponto de partida do material é justamente essa distinção: direito positivo de um lado, direito natural do outro. Qual que é a grande diferença na prática? A diferença é total. Pensa assim, o direito natural é aquela noção de justiça que a gente sente que existe, sabe? Mesmo que não esteja escrita em lugar nenhum. A ideia de que todo mundo tem direito à vida, à liberdade. Coisas básicas inerentes ao ser humano. Exatamente. É um direito que, teoricamente, nasce com a pessoa. Não é o Estado que dá. Já o direito positivo é o completo oposto. É a regra do jogo, a regra oficial. É a lei escrita, criada pelo Estado, que vale aqui e agora. Como a jurista Maria Helena Diniz define, é o conjunto de normas que o poder político estabelece e que regula a vida de um povo. É o Código de Defesa do Consumidor, Código Penal. Isso, a Constituição, é a lei que a gente pode pegar e ler. Diz que o direito positivo não é só um monte de texto de lei, que ele está ligado a fenômenos socioaxiológicos. Essa palavra é complicada. O que isso significa no dia a dia? Essa palavra parece um bicho de 7 cabeças, mas é a chave para a gente não ver o direito como algo frio e distante. Se a gente quebrar ela, fica mais fácil. Sócio vem de social, dos fatos que acontecem na sociedade. Ok. E axiológico vem de valor, daquilo que a sociedade acha importante, certo ou errado. Então, uma lei não nasce do vácuo. Ela é sempre uma resposta a um fato social, só que filtrada pelos valores daquela comunidade. Ah, entendi. A lei é um reflexo da vida real, da cultura, dos problemas. E das convicções de um povo. Exatamente. Certo. A lei é tipo um espelho do que acontece e do que a gente se importa. Então, se essa é a lei oficial, o que faz uma regra ter esse carimbo de oficial? O material lista umas características. A primeira é a bilateralidade. Minha interpretação é que a lei sempre cria uma via de mão dupla, um direito para um lado e um dever para o outro. É por aí? É exatamente por aí. No seu exemplo do celular, a bilateralidade é claríssima. A loja tem o dever de te entregar um produto que funcione. E eu tenho o direito de exigir isso. Exato. Um não existe sem o outro. E isso se conecta perfeitamente com a segunda característica, a generalidade. Essa via de mão dupla não vale só para você e para aquela loja específica. Vale para qualquer consumidor e qualquer loja naquela mesma situação. A lei não tem nome e sobrenome. Não tem. Ela é impessoal. Certo. E o texto também fala em abstratividade, que me parece ser o jeito como a lei é escrita, né? De uma forma bem ampla para conseguir cobrir o máximo de situações parecidas que possam acontecer. Exato. Ela não diz se o celular modelo X da marca Y comprado por fulano vier com defeito. Não. Ela diz se um produto apresentar um vício.
Essa abstração garante que a lei dure no tempo e se aplique a casos que, sei lá, nem existiam quando ela foi criada. Ok, essas três fazem sentido, mas as próximas duas parecem ser o músculo da lei, né? Imperatividade e coercibilidade. São o coração do poder do Estado. A imperatividade é simples. A lei é uma ordem, não é um conselho. A loja não pode simplesmente sugerir que a pessoa tente carregar o celular de novo. Ela é obrigada a seguir o que a lei manda. E a coercibilidade? É o que garante que essa ordem seja cumprida. É a possibilidade de usar a força se for preciso. Isso é basicamente a diferença entre uma multa de trânsito, que tem o poder do Estado por trás, e a minha mãe me dizendo para não correr, que é só um conselho. A analogia perfeita. A coercibilidade tem dois lados. Um é o psicológico. Só o medo da sanção, da multa, da punição, já faz a gente pensar duas vezes. E o outro é o material. Se a pessoa não pagar a multa, o Estado pode, no limite, penhorar bens. É a ameaça da força e o uso da força. A coação é a ameaça, a sanção é a punição de fato. É isso que diferencia a norma jurídica de uma norma moral ou religiosa. Sabe uma coisa que sempre me confundiu um pouco e que o material aqui ajudou a clarear? É a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo. O texto até usa uma analogia ótima com o inglês, que tem duas palavras, law e right. Essa analogia resolve 90% da confusão. O direito objetivo, que seria o law, é o sistema todo. É o conjunto de regras postas. O Código de Defesa do Consumidor, como um livro de regras, é direito objetivo. É a norma geral, que vale para todo mundo. E o direito subjetivo, right? É o poder que essa regra geral dá para uma pessoa. É a permissão de usar a lei a seu favor. É a faculdade de agir. O direito objetivo diz: produtos com defeito devem ser trocados. O direito subjetivo é a pessoa pegando essa regra e dizendo: com base nisso, eu exijo a troca do meu aparelho. Então, para fechar o raciocínio com o nosso caso, o Código de Defesa do Consumidor é o direito objetivo, o law. A minha possibilidade de bater na porta do juiz e exigir a troca do meu celular quebrado é o meu direito subjetivo, o meu right. É isso? Resumiu perfeitamente. E como o jurista Miguel Reale sempre pontuava, um não vive sem o outro. O seu right só existe porque a law o garante. São duas faces da mesma moeda. Exato, da mesma moeda jurídica. Entendi. Então existem essas duas faces da lei. Mas esse universo de leis deve ser gigantesco. Como que os juristas organizam tudo isso para não virar uma bagunça? Existe alguma grande divisão? Existe, e é uma divisão super clássica. Pense em duas grandes gavetas: direito público e direito privado. Na gaveta do direito público, a gente coloca todas as normas que regulam a relação do Estado com as pessoas ou com outros estados. O interesse principal aqui é o da coletividade. Tipo o quê? Direito constitucional, que organiza o país, direito penal, que define crimes, direito tributário, que cuida dos impostos. Tudo isso é público. E a outra gaveta? A do direito privado. Ali a gente guarda as regras das relações entre as pessoas, sejam elas físicas ou empresas. O foco é o interesse dos particulares. Direito civil, que rege contratos, casamentos, heranças. Direito empresarial. E o nosso direito do consumidor. E o nosso já conhecido direito do consumidor. A questão do celular com defeito é um problema clássico de direito privado. Faz todo sentido. Agora, o material nos leva para um lugar mais profundo, o que parece amarrar tudo isso. A teoria tridimensional do direito, do Miguel Reale. O nome é imponente. O que ele quis dizer com isso? Então, Reale propôs uma visão muito mais rica e real do direito. Ele dizia que olhar para a lei só como um texto escrito, que está na gaveta do direito público ou privado, é uma visão muito pobre. Para ele, qualquer fenômeno jurídico é sempre a união de três coisas que não se separam: fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Ok, vamos desempacotar isso. A sociedade enxerga aquele fato, o que ela acha justo, importante, moral ou imoral a respeito daquilo. E a norma? Bom, a norma é a regra que o Estado cria para organizar aquele fato de acordo com aquele valor. Para Reale,
Você nunca vai ter um sem os outros dois. Eles estão sempre dançando juntos. Vamos aplicar isso para ver se funciona. O material dá um exemplo muito forte que marcou o Brasil: a criação da lei dos crimes hediondos. O fato, pelo que eu entendi, foram aqueles crimes que chocaram o país no início dos anos 90, certo? O assassinato da atriz Daniela Pérez, sequestros de grande repercussão. Exatamente. Esses foram os fatos, os acontecimentos concretos que dominaram a sociedade, a mídia, e o valor que surgiu a partir disso. Bom, o valor foi a reação, né? A comoção nacional, um sentimento coletivo de que aquilo era grave demais, que as leis existentes eram muito brandas, havia um clamor público por justiça, por uma punição muito mais severa. A segurança e a vida se tornaram valores que precisavam de proteção máxima. Perfeito. E qual foi o resultado dessa equação? Fato chocante, mais esse valor de indignação coletiva? A norma. O Congresso foi pressionado e criou a Lei dos Crimes Hediondos, lá em 1990, materializando aquele sentimento da sociedade numa regra jurídica concreta, com penas muito mais duras, sem certos benefícios. É a teoria em ação. Realen chamava isso de dialética de complementariedade. Fatos e valores estão sempre em tensão. E a norma é a resposta, que nunca é definitiva, né? O direito está sempre vivo, se movendo, respondendo à realidade. Essa visão foi tão poderosa que influenciou até o nosso Código Civil de 2002, em princípios como o da boa-fé nos contratos, que é basicamente a lei reconhecendo um valor social. É impressionante. A gente partiu de um problema tão banal como um celular quebrado e chegou numa teoria que, no fundo, explica a alma do direito. Vimos que a lei não é só um texto frio, mas um reflexo dinâmico do que acontece e do que importa para uma sociedade, seja numa pequena relação de consumo ou na resposta a crimes que abalam uma nação inteira. Exato. Nas palavras do próprio Reale, o direito é uma expressão do viver, do conviver do homem. No fundo, entender o direito de um povo é entender sua história, seus medos, seus valores. É muito mais do que decorar artigos de lei. Isso nos deixa com uma provocação final que nasce diretamente dessa ideia. A gente viu como grandes fatos sociais, carregados de valor, geraram novas normas no passado. A pergunta que fica para refletir é: que grandes fatos do nosso tempo, sei lá, a inteligência artificial, as mudanças climáticas, as novas formas de trabalho e relacionamento, podem estar neste exato momento moldando as leis do futuro? Quais valores estão em debate hoje na sociedade que amanhã podem estar escritos nos nossos códigos?